Só confirma pra mim, o som da música tá muito alto na sala, não? Não? Então tá bom. Então vamos neste momento elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos da espiritualidade, para que nosso encontro, do nosso estudo, ele possa ser receptivo com cada irmão que adentrar na nossa sala. Que a tua luz, Senhor, ela possa se fazer presente. Como somos filhos eternos, agradeço a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa dádiva, que tenhamos sempre a luz divina do aprendizado, que possamos estar sempre em sintonia com o plano maior, que os bons espíritos estejam sempre no nosso lado, nos dando apoio, sustentação e equilíbrio para termos uma vida melhor, por mais difícil que seja a nossa caminhada, que possamos enfrentá-la da melhor maneira possível, com perseverança, humildade, caridade, amor no coração e muita fé raciocinada. E os ensinamentos de hoje nos sirvam de lição para o nosso progresso espiritual. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse encontro na sala, unidos pela doutrina espírita. Que seja feita, Pai, a tua vontade em forma universal de amor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos aqui pegar o nosso livro. Hoje eu vou fazer diferente. Sil, querida, tu tem aí algum livro que tu possa abrir e ler para nós hoje? Um texto pequenininho? Então vamos, hoje tu vai ler para nós uma mensagem de um livro que eu tenho certeza que tu tem aí em mãos, para que depois o Carlos já fica com a mãozinha pronta para dar início aos nossos estudos, descendo. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, antes de começarmos o estudo, do livro Sexo e Destino, vou fazer uma leitura do livro Cerca de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Em ti próprio. Escutarás muita gente a falar da compreensão e talvez que sobre o reflexo condicionado repetirás os belos conceitos que ouviste através de preleções que te angariam simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, aliás, da certeza de que temos nessa preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela, no entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca da calma e tolerância. Exaltará o amor, a bondade, a paz e a união, mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamento, a significação da migalha de socorro que o trem te estenda em teus dias de carência material,
a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeu e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia. Em tuas próprias vivências ignorarás o que seja entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês. E agora que vai muita luz, passando, cara. Olá, boa tarde. Cumprimento a todos, aos que estavam, aos recém-chegados. Saudações a todos, obrigado pela presença. Nós estamos aqui mais uma vez para... O som está bom? Sim? Som ok, ótimo, maravilha. Então nós vamos todos fazer por ficar aqui numa sintonia com o plano espiritual, usufruindo deste contexto espiritual que a todos nos beneficia, a nós, os encarnados, e aos desencarnados que nos acompanham. E então, nós, no último estudo deste livro Sexo e Destino, ficámos na parte final do capítulo 1 da segunda parte deste livro. Eu recordo que, para aqueles que não estiveram presentes no estudo, que Marita sofreu, uma das personagens principais desta história narrada por André Luís, sofreu um grave acidente após um tremendo desgosto sofrido pela violação ou violentação, como lhe quisermos chamar, por parte do seu pai. Ela, em desespero, não queria mais viver, não tinha mais ninguém com quem desabafar. A vida para ela, no entendimento dela, não teria mais sentido e, procurando uma farmácia, solicita o concurso de um farmacêutico que se apercebe sobre a inspiração espiritual dos benfeitores amigos de que ela realmente não estaria bem, de que se queria talvez suicidar, e ele receitou-lhe uns pequenos comprimidos que não lhe provocariam qualquer dano. No entanto, ela, completamente fora de si, angustiada, completamente desorientada, acaba por sofrer um atroz acidente que a deixou num estado crítico muito grave. Após várias tentativas dos benfeitores espirituais André Luís e o irmão Félix de tentarem um concurso de ajuda dos familiares mais diretos, no sentido de se dirigirem à instituição hospitalar onde ela se encontrava, a fim de lhe serem ministrados os primeiros socorros, e depois de várias tentativas infrutíferas, o irmão Félix, o espírito de luz, que supervisiona todas estas personagens desta nossa história que nós estudamos, adensou a forma, ou seja, ele reduziu o seu corpo espiritual a uma forma mais densa, conseguindo o fazer de uma forma muito célere, para se dirigir à casa de Cláudio Nogueira, o seu padrasto, no sentido de ser reconhecido pelo obsessor Moreira, que o recebeu com insultos e sarcasmos. Perante as informações do irmão Félix de que seria necessário acordar Cláudio Nogueira, no sentido de ir ao hospital para ajudar
nos auxílios e nos cuidados à Marita, sob a recusa do obsessor Moreira, que só o fez depois de se dirigir ao hospital e verificar com os seus próprios olhos de que realmente Marita estava em estado de coma e extremamente necessitada. Então, perante isto, Cláudio Nogueira ficou à espera e perfeitamente convencido de que Cláudio Nogueira não tardaria, sob o auxílio do obsessor, que o traria ali para falar com os médicos e criar todas as condições no plano material para que fosse dada assistência a Marita. No entanto, as condições de Marita não eram muito favoráveis e nesse nesse espaço de tempo, o irmão Félix orou profundamente aos benfeitores espirituais que lhe concederam uma moratória de mais uns 15 a 20 dias. O tempo não muito, porque o corpo físico dela, não tinha condições para permanecer aqui no plano físico muito mais tempo, mas era o tempo necessário para que se reconsiderassem muitas situações com os vários personagens encarnados e desencarnados vinculados a esta história. E então, na parte final do capítulo anterior, diz-nos André Luiz: transcorridos mais de 50 minutos, Cláudio Nogueira, seguido pelo médico que se afeiçoara à família e que conhecia Marita desde muito, deu entrada no posto de assistência. Márcia, sob pressão de Moreira, o obsessor, e interrogada pelo marido, liberara as informações de que dispunha. O facultativo recém-chegado deixou o bancário no vestíbulo, o bancário é Cláudio Nogueira, para efetuar a inspeção, identificando a menina sem maiores dificuldades. Feito isto, para que a jovem fosse imediatamente transferida para o Hospital Central de Acidentados, com vistas ao tratamento urgente e minucioso. E depois das ligações telefónicas, no preparo da instalação necessária, determinou as medidas imediatas, que limpassem Marita, que lhe fosse purificado o ambiente, que mesmo acreditada em coma, fosse tratado com o máximo apreço. Seja dito, no entanto, que não se registrava ali qualquer desleixo. Portanto, o plano material estava ali a agir de forma eficaz e eficiente. Justo observá-la antes de qualquer alteração suscetível de agravar-lhe os constrangimentos. Com efeito, iniciada a laboriosa remoção de Cláudio, que Cláudio e Moreira conseguiram de longe, que Cláudio e Nogueira e Moreira seguiam de longe, a cabeça prendida para trás expeliu o sangue a movimento retrógrado e surgiu a possibilidade de asfixia. Félix controlou quanto pôde as mãos dos condutores e tão logo a vimos ajustada ao novo leito, balindo do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam. Então nós vemos aqui André Luiz a relatar que o plano espiritual estava ali a assessorar os médicos do plano material, no sentido de dar a melhor ajuda possível na assistência à enferma que estava em estado de coma. Diz André Luiz: sentei-me de maneira a guardar aquele corpo abatido em meus braços, envolvendo no meu próprio hálito, numa operação que nos permitimos nomear aqui por adição de força,
cujos resultados se destacam surpreendentes quando a criatura retida no envoltório físico se mostra nos últimos instantes da resistência. Então André Luiz aqui a revelar-nos que o plano espiritual tem recursos magnéticos e fluídicos desconhecidos de nós aqui enquanto encarnados, que permitem, que ele diz que designam por adição de força, que é um tratamento que é feito a todos aqueles que estão na fase pré-desencarnatória. Portanto, que estão mesmo prestes a desencarnar, no sentido de os auxiliar. E neste caso, era no sentido de auxiliar Marita a permanecer por mais algum tempo, ali no plano físico. Nesse inteirinho, diz André Luiz, Félix aconselhou que eu me adensasse na apresentação, a fim de que Moreira me enxergasse os exercícios. Então, André Luiz não teve tempo de adensar a forma, porque foi uma operação muito rápida. O irmão Félix, de uma condição superior, conseguiu essa operação de uma forma quase momentânea. Esta é a diferença entre as capacidades e possibilidades dos espíritos superiores e dos espíritos que lhes são mais inferiores, não é? Os superiores tudo podem, os inferiores estão limitados. Os espíritos superiores podem adensar a forma para serem vistos, como podem manter a sua forma e não são reconhecidos. Estão noutra densidade espiritual. André Luiz necessitava de adensar a forma para que o obsessor Cláudio Moreira o conseguisse enxergar ou ver, não é? Que é a mesma coisa, no sentido de com ele apreender todo aquele tratamento que André Luiz estava ali a dar a Marita. E nós já vamos, por exemplo, André Luiz conservava, adensou a forma, diz André Luiz, conservava a esperança de vê-lo oferecer-se para manter a respiração da moça em boa ordem. Orei, empenhando-me na consecução do objetivo, ou seja, André Luiz ora para poder adensar a sua forma. E quando Nogueira e o acompanhante vararam a porta do quarto em que a administração nos localizara, o vampirizador deitou-me olhar espantadiço. Portanto, até ali, André Luiz não estava a ser reconhecido, passou a ser então reconhecido pelo obsessor Cláudio Nogueira. Cambalearam sensibilizados e aflitos. Incoercível emoção me tomou a alma, diz André Luiz. Cláudio abeirou-se trêmulo da filha e rompeu em soluços. Cláudio, o encarnado. Tanto como era dado perceber, aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Nós vimos que ele estava a sofrer tremendamente porque sabia que aquela morte precipitada teria sido consequência do seu ato translocado, infame, ignóbil, inqualificável de violação da sua própria filha. Instintivamente, tornou à infância e à mocidade. O peso da consciência fez-o rememorar todas as passagens mais importantes da sua vida e as passagens que o deixavam com a consciência intranquila. Porque nestas ocasiões vem tudo ao de cima, não é? Quando nós estamos com uma doença, ou quando estamos a sofrimento, ou quando estamos às portas da morte, começamos a rememorar. A nossa consciência vai buscar tudo aquilo que nos incomoda, não é? Daí que nós somos os nossos principais juízes, não é? Temos tudo gravado na nossa consciência. Não precisamos de que sejam os outros a vir a tirar-nos uma pedra, a apontar-nos o dedo para nos mostrar as nossas debilidades. Nesses momentos débeis, tudo vem à consciência e isso é que nos faz sofrer. E nesse momento de tristeza e angústia,
Cláudia Nogueira rememorava todos esses incidentes. Lembrou as leviandades primeiras e reflexões do passado corporificavam-se-lhe na memória. Enfileirou na imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas. Cada jovem que iludira, cada mulher cujas fraquezas abusara, repontava-lhe na tela mental, com que lhe perguntarem pela filha que a vida lhe trouxera. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios e de quem teria desejo distanciar-me, dizia André Luís, tocado de aversão, me insuflava agora um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Então ele mudou completamente. Aquela dor que ele estava a sentir ao ver a filha naquelas condições, sabendo de que ele era o principal culpado pela situação, fizeram reconsiderar pensamentos e atitudes. Não é? E André Luís ficou comovido com essa situação. E ele, que não gostava muito da atitude, do comportamento e da personalidade da Cláudia Nogueira, a partir daquele momento começou a ter piedade e comiseração para com Cláudia Nogueira, vendo não como um inimigo, mas sim como um irmão. Perante a enfermeira impressionada, Cláudio ajoelhou-se e com ele pôs-se Moreira genuflexo, o desencarnado, o obsessor. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando, mirou a face e os lábios intromecidos por equimoses, aspirou o ar deteriorado que se lhe exalava dos pulmões e, mergulhando a cabeça nos lençóis, gritou vencido: "Ah, minha filha, minha filha!" Quase no mesmo instante, a fronte de Moreira bregou como se esmagada de sofrimento. Ambos jaziam ali debruçados frente aos meus joelhos, com a mesma rendição, dentro da qual Marita se me aconchegava ao regaço. Reconheci, diz André Luís, que a providência divina, desígnios, não me aproximava unicamente da vítima. Os verdugos também pediam amor. Segurando a moça inerme à altura do peito, afaguei-os com a destra, sustentando-me em prece. E a prece clareava-me o pensamento, corrigindo-me a visão. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava em tormento indizível, refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. Não. Eles não eram os extirpadores, os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestara na véspera. Eles eram meus amigos, meus irmãos. Então, a sabedoria divina, ela é sábia, é justa e para tudo tem um propósito, e a dilação do tempo concedido, a pedido do irmão Félix, por mais uns dias de permanência no estado, no corpo físico, tinha um propósito muito grande. Nós vimos aí já André Luís a aproximar aqueles dois, verdugo, obsessor e obsidiado, junto daquela menina que todos amavam, Marita, que estava naquele estado de sofrimento. Como se reconsideraram e como se passaram a amar todas estas personagens, não é? Portanto, nada acontece por acaso, a sabedoria divina tem sempre um propósito. E diz-nos André Luís: confrangido mas sereno, Félix cercou-se de Nogueira, administrou-lhe energias de refazimento e, após levantá-lo, despediu-se, asseverando que voltaria. Que não me inquietasse, falou bondoso, estaríamos juntos, enviaria cooperadores, tomaria providências. Então o irmão Félix, uma entidade mais nobre,
de todas as personagens aqui envolvidas na história, ausentou-se, deixando aquela assistência a cargo de André Luís. Respondi sossegando, afeiçoar-me àquela menina que, afinal, era nossa filha em espírito. Não a deixaria na dura fase da desencarnação. Entre mentes, Cláudio afastou-se buscando o especialista, portanto, o médico. Moreira, que me observava desde a chegada, Moreira, o desencarnado, o obsessor, que me observara desde a chegada, fitava-me agora com simpatia, que me empenhava em conservar. Em dado momento, interpelou-me, amaciou o tom de voz e disse reconhecer-me. Queixou-se. Vira diversos irmãos desencarnados, avizinhando-se da porta e acenando com asco. Apontavam Marita com desprezo. Referiam-se a figurações despoduradas, traçavam gestos no ar, sugerindo quadros obscenos, e um deles chegara ao desplante de abordá-lo, indagando quem era aquela mulher que transpirava carniça. Portanto, aqui era todo um ambiente espiritual inferior que se aproximava do desencarne de Marita, e era necessário tomar providências de proteção e auxílio, coisa que estava a ser tratada já pelos irmãos superiores. E isso incomodava o próprio Moreira, que era também considerado um chefe de obsessores, como vimos em capítulos anteriores. Mas naquele caso concreto estava-lhe a doer na alma o facto de ver aquela ingratidão para com Marita. Diz André Luís, tratei de consolá-lo. Aquilo passaria. Esperavam os companheiros abastecidos com os recursos necessários a recinto. Lá está, a proteção espiritual naquele momento necessária de harmonia, tranquilidade espiritual para o auxílio mais eficaz. Satisfazendo-lhe as perguntas, esclareci que, sem querer, assistira ao desastre e condoera-me daquela moça sozinha, jogada no asfalto. Quis saber minudências, contudo, temendo embaraços, prometi-lhe que logo aparecesse a oportunidade, colheria informes seguros para nós ambos. Então André Luís não era o momento oportuno para entrar em detalhes e conversação com Moreira, porque eles tinham tido já uma discussão em tempos anteriores, algum tempo antes, e para que não se desmascarasse, para que não se desse a conhecer. E reportou para mais tarde esclarecimentos adicionais. Tentando harmonizá-lo com as exigências do serviço que nos defrontava, roguei-lhe permissão para cooperar. Então aqui André Luís a pedir o auxílio do próprio Moreira. Ficaria contente se ele me aceitasse o concurso e, ao pé daquela jovem, com aprovação humilhava. Colher alguma experiência em hospitais e poderia ser útil. Moreira comoveu-se e aprovou a ideia. Sim, aclarou, devotava-se a ela com ardente afeição e me reconhecia o desinteresse em servi-la. Contaria comigo, reportou-se a compensações. Portanto, ali o espírito desencarnado já estava a tentar fazer quase como que um negócio, tal como o pai de Marita que disse que tomaria todas as providências necessárias, que não se olhasse a meios, a gastos para atingir os fins que seriam a cura da filha. Ali no plano espiritual, Moreira, na condição em que se encontrava, julgava também ele que poderia também ter interseção como é que nós podemos dizer, favores espirituais, favores que ele não tinha condição
de poder cumprir, não é? Isso tem a ver com o desconhecimento das leis espirituais e o desconhecimento da real situação em que se encontra, não é? Em seguida, diz André Luiz, examinou curiosamente o processo pela qual a respiração de Marita era auxiliada e pediu-me instruções. Então, queria substituir-me. E com tanta diligência e humildade, se colocou no meu posto que, em breves instantes, em minutos breves, atendia à manutenção da jovem com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Então, aquele que foi o obsessor durante tantos anos, que procurou de forma desenfreada violar a violação daquela menina, passou a ser ali um auxiliador na recuperação da própria menina, Marita. Como as coisas mudam, não é? Como Deus é sábio nas situações, permitindo sempre condições para se refazer, para haver novas resoluções, para haver uma mudança. E então, o obsessor fica muito atento ao trabalho técnico que estava a ser desempenhado por André Luiz, para que ele próprio pudesse também ajudar. E reconhece André Luiz que ele estava empenhando ali com todo o seu amor, não é? Na tentativa de ajudar aquela jovem, que o seu amor e a sua energia era tanta que ele próprio estava a desempenhar melhor a função do que o próprio André Luiz, não é? E então, diz André Luiz, procurei adestrá-lo. Obedeceu docilmente e guardou nos braços aquele corpo amarrotado que se transfigurara num fardo de dor salpicado de fezes. O perseguidor da véspera, tocado no âmago, enlaçou-a com a dignidade de um homem piedoso que socorre uma irmã, empregando-se no trabalho de instilar-lhe energias e reaquecer-lhe os pulmões com o próprio hálito. Não é? Tudo técnicas do plano espiritual. Sensibilizado ao identificar-lhe a transformação, concluí, diz André Luiz, que nem sempre é o salva-vidas tecnicamente construído a peça que assegura a sobrevivência do náufrago, e sim o lenho agressivo que teimamos em desdenhar. Não é? A conclusão de André Luiz. Por vezes não é preciso, para se conseguir um grande objetivo, ser, no plano material, uma pessoa muito desenvolvida intelectualmente, não é? Assim como também no plano moral, não precisamos de ser muito evoluídos para podermos, às vezes, desenvolver grandes tarefas. Todos temos a nossa possibilidade, exatamente, o lenho era a boia da salvação, mas naquele caso concreto era mais importante ali o lenho, não é? Do que propriamente um espírito mais evoluído, como o caso de André Luiz. Porque o amor ali era necessário, e o amor forte e ardente dos obsessores eram fundamentais para a manutenção da vitalidade daquele corpo por mais 15 a 20 dias no plano físico. O lenho é um tronco a boiar na água, Andréia. Diz André Luiz, retirei-me por instantes à busca de Cláudio e encontrei-o em compartimento próximo. Valia-se do intervalo em que era constrangido a esperar pelo médico para telefonar. A voz inconfundível de Dona Márcia vinha do outro lado. Dona Márcia, a esposa de Cláudio Nogueira. O esposo falava sobre traumatismo evidente. Ela, no entanto, não respondia fora da destreza mental que lhe conhecíamos. Folgava em saber que a filha estava ainda viva.
melhor encerrassem o assunto. Se a medicina já estava em cena, desistia de aumentar as aflições que lhe insavam a casa. Então nós vemos aqui a personalidade de Dona Márcia, mais uma vez, perante aquela situação comovente e dolorosa, em que ela demonstra toda a sua frieza e toda a sua insensibilidade, preocupando-se apenas com o plano material, com a apresentação que deveria ter para com a sociedade, para com os mídia, na tentativa de encobrir o ato criminoso perpetrado por Cláudio, para não denegrir a imagem da família, a fim de que pudesse salvar a sua filha Marina, que iria casar com Gilberto. Então, os bens materiais de Gilberto seriam a coisa mais importante para a felicidade de Marina. E Marita já não interessaria para nada. Portanto, esta é a condição da personalidade de Dona Márcia. E nós perguntamos, e semelhante a esta personalidade de Dona Márcia, não existe aos milhões por esse mundo fora pessoas a pensarem ainda assim, dessa forma? Para atenderem aos seus interesses, aos seus caprichos, completas pessoas que não têm amor ainda no coração, que são frias, que são ardilosas, não é? Não vemos muito por aí? Ainda, infelizmente, há muito. E então ela recusou-se a prestar qualquer auxílio e não ter qualquer problema em responder com sarcasmo ao pedido de ajuda e de auxílio que estava a ser necessária naquela hora para com Marita, sua filha adotiva, que ela teria criado como filha, mas que na realidade nunca lhe demonstrou o carinho e o afeto, tal como o fazia com Marina. Nogueira passou do noticiário às súplicas. Seria conveniente que ela viesse amenizar a situação. A senhora, porém, mencionou compromissos inadiáveis, estava de saída para a aquisição de linhas destinadas à confecção de vários enfeites encomendados para Marina. Perante esta resposta, palavras para quê? Não é necessário dizer absolutamente mais nada. E eu hoje vou ficar por aqui. E poderíamos só comentar em jeito de conclusão. Nós vemos aqui a eficiência do plano espiritual no sentido de providenciar todos os meios necessários, quer no plano espiritual, quer influenciando diretamente os encarnados, no sentido de prestarem um auxílio também através do plano material. Através de André Luís deste livro e desta passagem em concreto, nós verificamos o empenho, o profissionalismo, a dedicação, o amor, que é dado pelo plano espiritual a todos nós, indistintamente. Não é só no caso de Marita que ocorre essa ajuda. É no caso, em todos nós. Porque todos nós, neste caso concreto, ali havia os supervisores familiares, os amigos familiares de Marita. Mas todos nós temos os nossos amigos familiares
que se interessam por nós e que nos prestam também os auxílios de que nós necessitamos. E nós, muitas vezes, como diz a Andreia, não damos valor, não nos sentimos reconhecidos, muitas vezes somos ingratos, não agradecemos, não fazemos uma prece de agradecimento a esses irmãos incansáveis que no anonimato em que se apresentam, porque nós não os conseguimos enxergar, somos amigos, somos amados, somos mimados, somos guiados, somos conduzidos e nós muitas vezes demonstramos arrogância e somos muitas vezes ingratos para com eles. Então deveríamos mais vezes agradecer, exatamente, agradecer, Sílio, e todas as oportunidades que nos são dadas. Extrapolando desta história em concreto, para as nossas vidas em particulares, todos nós, quando analisamos o nosso dia-a-dia, com certeza vamos encontrar situações em que muitas vezes nós poderíamos ser mais gratos, mais agradecidos do que aquilo que realmente somos. Eu vou ficar por aqui para que se possa dar seguimento aos trabalhos e para que nós possamos concluir no horário previsto. Agradeço a presença de todos, agradeço a participação e a boa energia que todos aqui trouxeram. Obrigado a todos e até ao próximo estudo. Boa noite. Olá, boa tarde a todos novamente. Acho que eu não cumprimentei ainda a minha, a Fidei, nossa fraterna. Carlos, obrigado pelo estudo maravilhoso, como sempre. E vamos então passar agora para os momentos das vibrações, esse momento tão especial, onde vamos vibrar por todos que estão precisando, vamos vibrar por nossos familiares, por nós mesmos, por nossos amigos que por algum motivo não estiveram conosco nessa tarde, e sempre lembrando de agradecer a Deus e a Jesus por tudo, pelas oportunidades maravilhosas que temos nessa reencarnação. Então, vou chamar a nossa amiga Dulce e em seguida a nossa amiga fraterna para a nossa prece de encerramento. Passando, Dulce. Olá, meus amigos queridos, mais uma vez boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Carlos, pelo estudo. Vamos então ao nosso momento de vibrações. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Que a luz do amor de Jesus transforme nossos corações. Amar e doar nossas energias. Vamos vibrar por todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados, presentes e ausentes nesta sala e em nossos lares, levando a todos a paz necessária, colocando em nossos caminhos anjos amigos, transformação em nossos lares, doar àqueles irmãos que ainda não sentem Tua presença. Senhor, oferecendo Tua luz. A todos os amigos que não puderam estar aqui, a todos aqueles que necessitam, a todos os nossos familiares, nos ensina a todos os que estão nos presídios, nos hospitais, a todas as crianças que estão precisando, Pai, nos ajude, até aquele meu amigo de 4 patas, o Fangio, está aqui atrás de mim, tem estado aqui atrás de mim, que está com problemas cardíacos, que ele seja ajudado pelos amigos da espiritualidade animal, é tocar nesses corações endurecidos, vibrando por todos os doentes, por todos os nossos vizinhos, nas nossas ruas, pelos nossos governantes, por todo o planeta Terra. Pedimos a todas
Pedimos a toda a espiritualidade amiga a fluidificação desta água que temos junto aos nossos PCs, a qual, ao tomarmos com muita fé, ela sirva de remédio para nossos males. Obrigada, Pai, e a todos os amigos espirituais, a todos os amigos da luz que se fizeram presentes neste momento, neste estudo maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus.